Oi! O senhor tá vendo o que tá acontecendo? O senhor tá vendo que essa situação precisa mudar urgentemente, que é do seu interesse também que ela mude, que não pode ficar assim, e que isso não é uma coisa que foi culpa minha, não foi eu que busquei, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, que o senhor permitiu, porque lembra que eu te falei? Eu falei, senhor, não deixa isso acontecer. O senhor deixou, e agora as consequências estão aí. Já aconteceu de você passar por uma situação na qual você nunca imaginou passar e você ficar buscando resposta em Deus sobre o que fazer, do porquê, do pra quê que tudo está acontecendo e Deus não te responder e você ficar desanimado, sem saber o que fazer, achando que é o fim do mundo, que você é uma pessoa azarada, que essas coisas só acontecem com você? Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Como vocês podem ver, hoje a gente não está no nosso cenário. Eu tô dentro do carro. Cenário diferente é porque, como eu gravava meus vídeos antigamente, quando eu era solteira lá na casa dos meus pais, era muito barulho. Então, o dentro do carro era o único lugar onde eu conseguia ter mais silêncio para poder gravar. E convenhamos, né? A acústica do carro é muito boa, então o som fica melhor. Mas enfim, não tô aqui para falar sobre mim. Quer dizer, sim, porque eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu recentemente, que tem a ver com isso que eu falei pra vocês, e eu tenho certeza que através dessa situação Deus vai falar muito ao coração de vocês e vocês vão se identificar. Recentemente eu passei por um momento muito complicado, onde aconteceu uma situação que eu temia, eu tinha um pouco de medo disso acontecer, mas era algo que eu coloquei diante de Deus. Eu coloquei, Senhor, eu não quero que isso aconteça, por isso e aquilo, então eu peço que o Senhor intervenha, que o Senhor mude essa situação e tal. E fiquei esperando, descansei assim, né, em Deus, e fiquei esperando Deus mudar. Deus não mudou. Deus não fez nada com relação a isso. Na verdade, Deus não fez nada do que eu pedi, né, mas a situação ocorreu normalmente, aquilo que eu temia me sobreveio. E eu não queria que essa situação acontecesse porque eu sabia o que viria depois. Eu não vou falar claramente porque é algo muito pessoal, não é algo que eu gostaria de compartilhar, mas isso vai pro meu livro que eu tô escrevendo. Isso só ano que vem, se eu publicar no ano que vem, não sei quando eu vou terminar, se eu terminar antes, mas só depois vocês vão saber dessa situação. Mas por enquanto não quero falar porque ainda estou vivendo esse processo e ainda tem muita coisa para acontecer que eu vou poder vir aqui e compartilhar com vocês também. Então aconteceu a situação, eu sabia das coisas que viriam depois, de como que eu ia me sentir diante disso. Realmente aconteceu. E aconteceu ainda pior, né? Foi um pouco pior do que eu imaginei. E aí, diante dessa situação, eu fiquei assim, eu fui pega de surpresa, assim. Ao mesmo tempo que eu sabia mais ou menos o que iria acontecer, como eu me sentiria, eu não sabia... Assim, eu não... É difícil, gente, de explicar pra vocês, mas ao mesmo tempo que eu sabia, eu imaginava que aconteceria, eu tinha uma esperança de que não acontecesse daquele jeito, mas aconteceu e foi pior do que eu pensei. E aí eu fiquei meio assim, fui pega de surpresa, né? E aí eu, sem saber o que fazer, e quando eu não sei o que fazer, que é a atitude que nós como cristãos devemos ter, né? Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente espera em Deus. Isso é esperar em Deus. Você tá esperando uma direção de Deus. Enquanto Deus não te responde, não é que Ele não quer te responder. É porque não é pra você agir. É pra você parar, pra você pensar, ver o que vai acontecer nesse tempo que você espera. E aí sim você tomar uma atitude com base nas direções que Deus te dá. E foi assim que aconteceu. Passaram-se alguns dias e eu precisando tomar uma atitude, eu querendo fazer algo, eu agoniada, desesperada, com crise de ansiedade todo dia, porque eu só pensava naquilo, eu não podia falar com ninguém, não podia compartilhar, porque eu precisava esperar a resposta de Deus, e eu tendo que agir normalmente com todo mundo. E aí eu fiquei, Deus, oi! O senhor tá vendo o que tá acontecendo? O senhor tá vendo que essa situação precisa mudar urgentemente, que é do seu interesse também que ela mude, que não pode ficar assim, e que isso não é uma coisa que foi culpa minha, não foi eu que busquei, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, que o Senhor permitiu, porque lembra que eu te falei? Eu falei, Senhor, não deixa isso acontecer. O Senhor deixou, e agora as consequências estão aí. O que eu faço, Senhor? Tô esperando uma direção, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. E Deus em silêncio.
Deus falando comigo sobre outras coisas, sobre outras áreas, assim, maravilhosamente, mas assim, eu tava tão focada nessa situação que não tava entrando as outras coisas no meu coração. Mas, meu Deus, eu não quero saber disso agora, o meu foco é nisso, eu preciso resolver isso, o que eu faço? Bem, eu entendi que era pra eu ficar quieta, não era pra eu agir, não era pra eu fazer nada, era pra eu esperar e continuar vivendo a minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E aí, nesse tempo, Deus começou a falar: presta atenção. Numa outra situação, eu agiria de uma maneira tola, não agiria de forma sábia. Eu sou muito fiel às minhas emoções, aos meus sentimentos. Por exemplo, se eu não tô com vontade de abraçar uma pessoa, eu não abraço. Eu não consigo. Se ela vem, me abraça, é uma coisa, né? Mas assim, ela vai perceber que eu não estou com vontade de abraçar ela, porque eu não consigo fingir. Então, nesse sentido, sabe? Se eu não tô sentindo vontade, se aquilo não tá, sabe, dentro de mim, não é uma emoção minha, real, naquele momento, eu não faço. Eu não falo eu te amo por falar, eu não elogio uma pessoa por elogiar. Enfim, só pra vocês entenderem. Então, eu sou muito fiel aos meus sentimentos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô brava com o Bruno por alguma coisa que ele fez, mas eu não quero falar com ele. Porque eu tô brava, tô pé da vida. Aí ele vem me abraçar. Aí, tipo, eu ignoro ele, eu saio de perto, fico de cara feia. Sabe? Tipo assim, nesse sentido. Eu não consigo pegar e... ai, meu amor, lindo, não sei o quê. Não, eu não consigo. Por mais que seja a melhor atitude a ser tomada, eu não consigo. Porque eu sou muito transparente, eu transpareço, assim, sentimentos, emoções e tal. E aí, nessa situação especificamente, Deus me capacitou pra não agir dessa forma, que é uma forma tola de agir, né? Eu sei que eu sou tola agindo dessa forma, mas eu sou assim, é uma coisa que eu preciso realmente mudar, que eu preciso de cura, que eu tenho trabalhado nisso. Inclusive, essa situação acho que veio pra me ajudar também nesse sentido, né? Então foi isso que eu fiz. Deus, ele me capacitou pra eu agir normalmente, como se esse problema não estivesse acontecendo na minha vida. E aí, tipo assim, eu coloquei o problema de lado. Aí uma dica pra vocês, quando tiverem alguma situação assim que vocês estão esperando uma resposta de Deus e Deus tá te falando, por exemplo, você sabe que uma pessoa tá mentindo pra você, mas você não pode falar ainda, porque Deus mandou você ficar quieta, porque Ele vai agir. E aí a pessoa vem com aquela falsidade toda, ai amiga, não sei o que, sabe? E você tem que fingir que tá tudo bem. É tipo isso, entendeu? Nessas horas, quando você tem que ficar em silêncio e fingir que não sabe de nada, que nada tá acontecendo, que tá tudo bem, pega o problema, coloca ali num canto e vai viver a sua vida normalmente. Você trata a pessoa normalmente, a situação, sei lá o que for, normalmente, mas deixa o problema aqui, enquanto Deus não te responde, enquanto Deus não te dá a direção. E aí foi isso que eu fiz, eu coloquei o problema ali num canto, falei, ó, Deus, tá aqui, eu não esqueci, hein? Não esqueci, ele tá aqui. Mas eu não vou deixar ele ficar tomando meu tempo, as minhas energias. Eu preciso da minha energia pra viver minha vida, pra fazer as outras coisas, pra cuidar da minha casa, da minha família, da minha filha, das minhas coisas. E foi isso que eu fiz. Então, aí nesse tempo, fui passear com a minha família, a gente foi viajar, fizemos bastante coisas assim, que eu deixei o problema ali num canto e fui viver a minha vida, aproveitar. Quando eu tomei essa atitude, ou seja, eu agi de maneira diferente da que eu costumaria agir, aí sim Deus começou a falar comigo, porque eu creio que Deus pensou assim, ó, ela passou no teste, então ela tá pronta pra seguir nessa situação, ela tá pronta pra me ouvir. Porque se fosse antes, eu não iria atender o pedido de Deus. Vocês vão entender agora. E aí, Deus colocou assim no meu coração: faz isso e aquilo. Aí, quando me veio isso na cabeça, ele ainda me trouxe à memória um personagem da Bíblia, uma história, uma situação parecida na Bíblia, que encaixa perfeitamente. E nessa situação já tem a direção que Deus me deu. E aí, na hora que veio isso na minha mente, eu pensei assim, não, Deus, eu não vou aguentar esperar tudo isso, não. O Senhor quer que eu faça isso só daqui tantos dias? O que precisa acontecer nesse tempo? Porque eu não posso fazer isso agora? Ai, por que eu não posso agir agora? Eu preciso agir agora porque isso tá acabando comigo. Todo dia pensando nisso e querendo fazer alguma coisa e o Senhor não deixa. Aí o Senhor me manda ainda esperar pra agir? Não, Deus, não dá pra ficar desse jeito. E só que assim, essa é a Mariana, né, de antes, por exemplo. A Mariana, assim, né, do normal, né, do dia a dia, que agiria dessa forma. Não, eu preciso, na situação da amiga, por exemplo, aí, falsa. Não, eu preciso falar pra ela tudo que eu sei, que ela é uma falsa, que ela falou isso e aquilo de mim. Eu vou falar e esfregar tudo na cara dela.
quando ela vier com falsidade pra cima de mim. Geralmente eu faria isso, entendeu? Eu iria lá na hora, na primeira oportunidade, porque é isso que eu tava olhando, pedindo pra Deus. Deus, me dá uma oportunidade pra tomar uma atitude. E Deus não me dava. Toda oportunidade que eu teria, uma oportunidade, era frustrada, acontecia alguma coisa, eu não conseguia agir, não conseguia fazer nada, eu ficava de mãos atadas, sabe? É como se toda hora que eu fosse abrir a boca pra falar com uma pessoa, alguém me interrompesse. Tipo assim, então você não tem como, porque na hora que você vai falar, a pessoa te interrompe, entendeu? Não é essa situação, mas é pra vocês entenderem, era como se fosse isso. E aí Deus me deu essa direção e eu guardei no meu coração, né? Eu falei assim, não... Eu ainda fiquei com esperança de poder agir na primeira oportunidade que eu tivesse. Então eu aguardei a direção e fiquei lá, continuei orando. Deus me dá uma oportunidade, Deus me dá uma oportunidade de agir. E nada, nenhuma oportunidade. E continuei fazendo a mesma coisa, vivendo a minha vida e deixei a situação, o problema ali no canto, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar alguns vídeos no YouTube que falavam sobre esse assunto, para eu ter uma direção melhor do que fazer, porque... era uma situação muito delicada, eu queria tomar uma atitude, mas eu queria agir de uma forma sábia pra não piorar a situação. E aí eu fui assistir alguns vídeos que fossem me ajudar a resolver esse conflito, essa situação que eu tava passando. E aí assistindo os vídeos, apareceu lá uns vídeos que eu não sabia nem como procurar, sabe? O problema lá no YouTube, eu digitei qualquer coisa parecida, mas não sabia como colocar aquele problema em palavras pra eu procurar um vídeo ali. Eu coloquei, digitei uma coisa qualquer, apareceu o vídeo especificamente do jeito que eu precisava, com o título que eu precisava, mas que eu não conseguia colocar em palavras. E eu sei que foi Deus que preparou esse vídeo e tudo isso. E aí eu fui lá assistir o vídeo e nesse vídeo, assim, tipo, assim, Deus já tinha me dado a direção do que fazer. Eu já tinha linkado isso com a história da Bíblia. Eu falei, entendi. Entendi, é pra eu fazer isso e aquilo. Tá bom. E aí esse vídeo só confirmou, não era um vídeo cristão, tá? Era um vídeo falando sobre o assunto. Mas esse vídeo confirmou que a atitude que eu ainda não tinha tido, mas que eu iria ter, ela estava correta. Então eu vi que ali realmente era Deus que estava me direcionando. Aí o que eu fiz? Me acalmei, eu falei assim, tá bom, vou fazer esse sacrifício. Vou ficar quieta, não vou agir, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. E eu vou seguir a direção que o Senhor me deu, só vou agir quando acontecer tal coisa, quando for essa oportunidade que o Senhor colocou no meu coração. E aí eu me acalmei. Falei, bom, então agora é esperar chegar esse dia, chegar esse momento para eu tomar atitude. Não tenho o que fazer, então eu acalmei. E aí quando eu acalmei, aí sim, parece que Deus abriu a minha visão e eu comecei a enxergar com os olhos de Deus a situação. E aí, olhando para essa situação, eu consigo entender aqueles questionamentos que eu falei lá no começo, mas por que, Deus? Eu falei pro Senhor que isso aconteceu, o Senhor permitiu. Eu sei que não é do seu interesse que acontecesse, mas o Senhor permitiu. E é ruim pro Senhor mesmo. Eu não sei que não é isso que o Senhor quer, não é a sua vontade. Por que o Senhor permitiu? Esse questionamento, eu consegui ter essa compreensão. Por que tudo isso aconteceu? Essa situação aconteceu, tinha algo que estava ruim e através dessa situação começou a melhorar uma outra situação, outras coisas começaram a se resolver, que talvez se não tivesse acontecido isso, não se resolveriam, continuaria tudo na mesma coisa, tudo no mesmo pé. E essas coisas começaram a se resolver, as coisas começaram a melhorar e eu comecei a agir de uma forma mais sábia. E por conta disso eu tive que buscar em Deus uma direção e uma mudança. E Deus tem me transformado nessa situação, porque eu ainda, como eu disse, ainda tô num processo. Eu comecei a enxergar que lá na frente, quando eu for contar o meu testemunho de vida e for falar de alguma situação parecida com isso que eu tô vivendo, essa situação vai mostrar para as pessoas como Deus é maravilhoso. E aí, que nem a mensagem desse vídeo que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Que através dessa situação que eu não queria que acontecesse na minha vida, que eu tinha medo e que Deus permitiu exatamente o que eu não queria que acontecesse, eu tô enxergando o quanto que
que ela vai lá na frente ser um testemunho, o quanto que as pessoas vão ser impactadas com essa história e como Deus, ele direciona a gente, sabe? Então, o que eu queria falar pra vocês? Não tenho como contar claramente pra vocês, porque ainda está no processo, como eu disse. Mas quando eu puder contar, vocês vão entender. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder esse vídeo. Porque, ó, sério, vai ser chocante. Mas se você tá vivendo alguma situação assim, desse jeito, você tá numa situação assim que você não esperava, que você achava que, assim... Por exemplo, Deus não quer a nossa infelicidade, mas por que que Ele permite? Deus não quer que a gente sofra, mas por que que Ele permite o sofrimento? Algumas situações assim que a gente não espera, situações específicas, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa se acalmar. Eu sei que é difícil, eu sei, vocês estão vendo, eu tô falando do que eu tô vivendo. É muito difícil, mas o que a palavra de Deus diz? No mundo tereis aflições. A gente vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ter bom ânimo é você, mesmo estando desanimado, mesmo estando frustrado, triste, com raiva, você continuar seguindo em frente, acreditando que se Jesus venceu o pecado, se Jesus venceu tudo, né, lá atrás, tudo isso que a gente tá passando, Jesus passou e ele venceu, a gente também, em Jesus, a gente também vai vencer. Só que assim, tem uma coisa, a gente só consegue prosseguir se a gente estiver firmado em Deus. Qual que é o erro de muitas pessoas? Por que muitas pessoas desistem? Param no meio do caminho? É porque na primeira decepção, na primeira frustração, elas se afastam de Deus, elas se decepcionam, briga com Deus, sabe? Birrinha de Deus. Ah, Deus, o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai permitir? Então tchau, não vou servir mais o Senhor. Aí a pessoa não tem força, porque a gente como ser humano, a gente não consegue, a gente não tem força mesmo para seguir em frente. Mas quando você busca a força em Deus, quando você entrega o seu problema para o Senhor e você pede para Ele direção, você pede para Ele te confortar, te consolar, te ajudar, Ele te fortalece. Vocês acham que eu agi de maneira sábia? Por quê? Porque eu sou sábia? Não. É porque naquele exato momento, eu estava sendo tola. Eu iria agir de forma tola, mesmo sabendo como eu deveria agir. Porque a minha carne estava gritando mais, a minha carne estava se sobressaindo. Mas quando eu fui em Deus orar, buscar a direção, o meu espírito começou a se sobressair. Então, meu espírito pegou e falou: calma, carne, baixa sua bola aí. Você não manda aqui não, sai pra lá. Quem manda aqui sou eu, é Jesus. É o Espírito Santo. E aí o meu espírito, minha carne baixou, meu espírito subiu. E eu consegui agir sendo direcionada por Deus. Da maneira como Deus fala que eu deveria agir, mas que eu sozinha não iria conseguir. Por isso eu consegui seguir em frente. E aí quando eu tomei essa direção de Deus, quando eu descansei nesse caso, né? Assim, o descansar não quer dizer que você, coloquei o problema diante de Deus, pronto, tô tranquila. Não é isso. O descansar é você colocar diante de Deus e você crer que Deus ele vai resolver. Mesmo você estando angustiado, você tentar acalmar suas emoções e você buscar ajuda em Deus, para Deus te acalmar, para Deus te consolar, você reconhecer que se ele não fizer isso, se ele não te ajudar, você não vai conseguir. E aí você coloca diante de Deus e fica: pronto, já coloquei diante de Deus, não tenho o que fazer, então eu vou esperar a direção de Deus. Não vou ficar aqui quebrando minha cabeça, não vou dar murro em ponta de faca. É isso, entendeu? Então aí quando você se acalma, quando você começa a descansar em Deus, você fica estável. E aí sim, Deus estará pronto para te falar, porque aí sim Deus vai falar com você, vai te dar a direção, porque você estará pronto para ouvir. As suas emoções não vai estar aqui, ela vai estar lá embaixo. Aliás, ela pode estar até aqui assim, ó, com o seu espírito, né? Aí fica aquela briga, né? Carne e espírito. Então, mantenha aqui, mas sempre aqui, ó. Quando ela vir pra cá, o espírito vai fazendo isso aqui, entendeu? Começa aquela ansiedade, começa aquela raiva, começa o desânimo. Bíblia, oração, louvor. Vai fazer coisas que alimentem seu espírito. Porque se você pegar, tô triste, vou colocar uma música de fossa, um sertanejo aí daqueles e vou me acabar. Óbvio, sua carne vai fazer assim, você vai ficar pior. Mas se você alimentar com louvor, com oração, com gratidão, aí o seu espírito vai fazer assim e a sua carne vai diminuir. E aí você vai ter forças para prosseguir.
E aí, quando você estiver nesse ponto, aí Deus vai falar com você e você, além de estar pronto para ouvir, você já vai estar pronto para agir quando Deus te direcionar. Porque você já vai ter calado suas emoções. Quando a gente tá com as emoções muito afloradas, a gente não pode tomar nenhuma decisão, porque a chance de a gente tomar a decisão errada, de a gente agir de forma tola e errada é muito grande. A gente tem que usar a razão, tá bom? É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu espero que esse pequeno testemunho tenha falado ao coração de vocês, que tenha direcionado vocês de alguma forma. E aguardem os próximos vídeos, como vocês viram no vídeo passado, o vídeo anterior foi um pequeno vídeo motivacional, onde eu falei no final que esse canal iria mudar, que teremos novidades por aqui. E é isso, sabe? Agora eu vou sair um pouquinho dessa questão do tempo de espera, de solteiros que esperam em Deus. Eu vou focar mais em desenvolvimento pessoal, autoestima, dicas para homens e dicas para mulheres sobre relacionamento, sobre conquista, todas essas coisas, mas claro, sempre com princípios cristãos. Então, se você gosta desse tema, se você quer acompanhar o que vem por aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos, todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E se Deus falou algo específico ao seu coração, coloca aqui embaixo nos comentários, quem sabe isso também possa ser resposta para quem vai estar lendo seu comentário. Beijos e até o próximo vídeo.